Imagina só uma pequena padaria, uma padaria de bairro mesmo, lá no interior do Paraná. Aham, uma operação super tradicional. Exato. Agora imagina essa mesma padaria usando exatamente o mesmo poder computacional de ponta que um laboratório multibilionário lá no Vale do Silício usa, Nossa, parece até roteiro de filme. né? E o mais louco, pagando por esse acesso diário, tipo menos do que o preço de um pão na chapa. Caramba! Pois é. O ano é 2026 e a nossa imersão de hoje vai explorar justamente isso. Como a inteligência artificial deixou, de uma vez por todas, de ser aquele brinquedo exclusivo de corporações gigantes. E virar uma ferramenta do dia a dia, né? Sim, virou a maior força equalizadora do mercado global. Os documentos que a gente vai analisar hoje reúnem casos reais de pequenas e médias empresas pelo mundo todo. Casos bem práticos, inclusive. Muito. A gente tem dados que vão do interior do Paraná até a Nigéria. Negócios que estão cortando custos em até 70%. 70% é muita coisa para uma operação pequena. Demais. E multiplicando o faturamento em até 5 vezes. Essa é uma transição que redefine completamente as regras do jogo. Historicamente, a infraestrutura de tecnologia de ponta sempre exigiu orçamentos astronômicos. Sim, era papo de milhões. Exato. O que esses relatórios e os casos de estudo atuais mostram pra gente é uma reconfiguração completa. Instituições grandes, tipo a McKinsey e o BCG, estimam que essas ferramentas estão injetando algo em torno de 4 trilhões de dólares anuais. 4 trilhões. Sim, 4 trilhões de dólares nas economias emergentes. Uau! E o mecanismo por trás disso não é a criação de novos produtos milagrosos, sabe? É sim a eliminação cirúrgica dos desperdícios. Aquele desperdício invisível, né? Perfeito. O desperdício invisível de tempo e de recursos que, francamente, sempre assombraram os pequenos negócios. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque os dados que a gente tem em mãos hoje desafiam totalmente a lógica tradicional de gestão. Aham, com certeza. Olha esse caso aqui. Tem um pequeno e-commerce brasileiro que está processando 10 mil pedidos por dia. 10 mil por dia já é um volume bem agressivo. Muito. E eles integraram automação no estoque, no marketing e no atendimento ao cliente. E sabe qual é o custo operacional dessa máquina inteira? De chutar, eu diria que é alto. Equivale a meros 10% do que um concorrente tradicional gastaria com equipes manuais. 10%? Isso é surreal. Né? A questão que imediatamente salta aos olhos quando a gente lê isso é como essa arquitetura toda é montada por empreendedores que, na imensa maioria das vezes, não têm nenhuma formação técnica em programação. A viabilidade desse cenário todo se apoia basicamente em 2 pilares fundamentais, tá? O primeiro deles é o custo do processamento em si. O servidor, no caso. Isso. Modelos de linguagem mais recentes, tipo GPT-4 Mini, passaram por otimizações drásticas de eficiência energética de 2023 para cá. Ficaram umas 100 vezes mais baratos, segundo o documento, né? Exatamente. Hoje em dia, rodar uma inferência, que é aquele jargão técnico para quando a IA recebe uma informação, raciocina e devolve a resposta, isso custa frações minúsculas de centavos. A computação escalável simplesmente substituiu a mão de obra cara em tarefas que são puramente repetitivas e de uma forma brutalmente econômica. Tá, eu entendo essa queda no custo computacional, mas assim, saber que um servidor lá nos Estados Unidos ficou mais barato não coloca a tecnologia magicamente no balcão da loja. Não, claro que não. Então, como que rola a ponte? Tipo, a ponte entre essa rede neural complexa e a pessoa que tá lá no dia a dia tentando vender sapato no Instagram. É aí que entra o segundo pilar, a chamada revolução no-code. As plataformas sem código. Isso, as plataformas sem código. Ferramentas como o Zapier ou o ManyChat, que acabaram com a barreira técnica. Elas funcionam como grandes conectores visuais. Como assim, visuais? Pensa que anos atrás, para você construir um assistente virtual, o dono do negócio ia ter que contratar um desenvolvedor. Que ia cobrar caro. Muito caro. Ele ia ter que escrever milhares de linhas de código. Um freelancer cobraria fácil uns R$5.000 para fazer um chatbot básico. Fora a manutenção depois, né? Exato, que é outro pesadelo. Hoje, o próprio empreendedor assina um serviço de, sei lá, R$100 por mês,
entra numa tela e vai arrastando bloquinhos visuais. Ah, entendi. Ele conecta o WhatsApp da loja diretamente ao cérebro de uma IA super avançada, arrastando o bloco A para o bloco B. É como se o pequeno empresário ganhasse acesso à mesma fábrica tecnológica das multinacionais, mas pagando apenas pelo tempo exato de uso da máquina, como uma ficha de fliperama. Uma excelente analogia. O que é fascinante aqui é como isso resolve o maior problema das pequenas empresas, especialmente no Brasil. Os encargos trabalhistas, imagino. Precisamente. A barreira do encargo no Brasil é altíssima. Ele praticamente dobra o custo de um funcionário. É verdade, pesa muito. E contratar alguém para ficar respondendo a mesma mensagem o dia todo incha a folha de pagamento e, convenhamos, gera uma exaustão na pessoa. Ninguém aguenta responder se tem bota preta 40 o dia inteiro com um sorriso no rosto. Exato. E a IA atua como uma força de trabalho 24/7. Ela não tira férias, não tem cansaço, não muda de humor por causa do estresse. E não comete erros emocionais. Perfeito, não tem erro emocional. E isso acaba libertando o dono do negócio ou equipe para focar no que importa. Que é inovar, né? Focar no crescimento e tudo mais. Mas olha, uma força de trabalho incansável é maravilhosa na teoria. Sim. Só que na prática, quem empreende sabe bem que a primeira coisa que quebra quando a empresa começa a vender mais é o atendimento. Vira um gargalo, né? Um gargalo enorme. Se a tecnologia agora está tão barata e tão acessível, onde que ela causa o impacto mais rápido? Seria nesse caos diário do WhatsApp? Sem dúvida nenhuma. Historicamente, quando tentavam baratear o atendimento, surgiam aqueles chatbots super rígidos. Nossa, aqueles de árvore de decisão. Digite 1 para vendas, digite 2 para suporte. Esses mesmos. Era uma experiência frustrante. Se o cliente fizesse uma pergunta meio fora do roteiro, o sistema já não entendia nada e travava. Dava até raiva no cliente. Muita. Só que o que mudou agora é que os chatbots modernos não são mais robóticos assim. A inteligência artificial não segue mais um roteirinho estático. Ela entende o contexto da conversa. Exato. Ela mantém o contexto, ela negocia e até fecha a venda ali na hora, via Pix. Sério? Resolve tudo ali, tudo. Os relatórios mostram que eles resolvem 87% das dúvidas sem nenhuma intervenção de um humano. Caramba! Isso me lembra o exemplo daquele e-commerce em São Paulo que está nas nossas fontes de hoje. Esse caso é ótimo. Eles tinham um call center terceirizado com 12 atendentes, certo? Isso, custava R$120 mil por ano. 120 mil, e aí eles trocaram isso por uma integração via API que custa R$8 mil anuais. 8 mil, olha a diferença. Mas o que mais me chocou não foi nem o custo. Foi que o tempo de resposta caiu de 12 minutos para 3 segundos. 3 segundos é imediato. Imediato. E a satisfação do cliente, o tal do NPS, quase dobrou. Pulou de 45 para 89. É um nível de excelência raríssimo. E tem aquele outro caso também, do Salão da Luz. Ah, em Astorga, no Paraná. Imagina o caos logístico que é agendar horário em salão de beleza. É cancelamento, encaixe de última hora. Cliente que se atrasa. Exato. Eles implementaram um bot no WhatsApp e o faturamento saltou de 15 mil para 45 mil reais por mês. Só arrumando a agenda. Só organizando a ineficiência da agenda e não deixando horário vago para trás. Mas espera aí. Para quem está ouvindo e tem uma loja de bairro, automatizar o atendimento não corre o risco de afastar o cliente que gosta daquele contato humano, do calor local. É o medo de todo mundo, né? É, porque a vantagem do pequeno sempre foi o olho no olho. A tecnologia não deixa a coisa muito fria? Essa preocupação faz todo o sentido, mas a prática mostra um paradoxo bem interessante. Qual? Quando a IA é bem configurada e alimentada com conversas reais do negócio, ela não padroniza o atendimento, ela hiperpersonaliza. Como assim hiperpersonaliza? As fontes trazem um exemplo de uma padaria em São Paulo. O bot analisa todo o histórico. Aí, na sexta-feira à tarde, o bot manda uma mensagem automática para o cliente. Tipo uma propaganda? Não, muito mais pessoal. Ele diz: Senhor José, hoje é sexta, já deixei separado aquele seu pão francês mais escurinho e a coxinha que o senhor adora levar. Mentira! O bot lembra que o cara gosta do pão mais tostado? Lembra. Porque ele puxa o histórico da conversa lá de trás. E pergunta: posso mandar entregar? O cliente se sente super acolhido. Nossa, o dono da padaria com 30 pessoas no balcão nunca ia conseguir parar para lembrar do pão escuro de um cliente específico pelo WhatsApp. Exato.
A máquina não afasta, ela escala o cuidado. Então nós resolvemos o atendimento e as vendas disparam. O cliente se sente especial e compra mais. A receita sobe. Mas de que adianta vender horrores se o estoque acaba? Ou pior, se o dinheiro fica preso em mercadoria que encalha lá no fundo da loja? Esse é o próximo abismo. O estoque parado é mortal. O relatório diz que 40% das pequenas empresas quebram justamente por ter dinheiro travado em estoque. É um problema clássico de adivinhação. A mente humana é péssima para prever demanda. A gente é cheio de viés. Viés tipo, vendeu muito ontem e vou comprar o dobro hoje. Exatamente esse. Os humanos erram essas previsões em cerca de 30% das vezes. 30% é muito dinheiro no lixo. E como a IA entra nisso? O pequeno empresário não vai montar um sistema complexo de dados. Ele não precisa. Hoje, ele usa planilhas normais do Google, integradas com um modelo de linguagem tipo ChatGPT. Só com a planilha. Só. E aí analisa variáveis que o dono nem pensaria em cruzar rapidamente. Tipo o quê? Previsão do tempo local e até tendências de fotos no Instagram da região. Pera, a IA analisa se vai chover para dizer quanto eu compro de produto. Exatamente. Se conectarmos isso ao quadro geral, aí tira a gestão do achismo e coloca totalmente nos dados. Com isso, a taxa de excesso de estoque, que antes era de 25%, cai para apenas 4%. Aquele caso das costureiras da Indonésia ilustra muito bem isso, né? Nossa, sim! Elas prevendo demanda de vestidos. Isso. Elas usam esses dados para prever que tipo de estampa vai ser moda no verão europeu. E vendem na plataforma Etsy. Exato. Meses antes do verão começar, o estoque já está otimizado. E quem é aquele da quitanda também? Como era o nome? A Mama Voan de Tea Fruit.